Oi, gente linda! Bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família, sou uma guerreira que venceu a batalha contra o narcisismo. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Numa família disfuncional, o clima emocional ele circula em torno de um único filho, que é o bode expiatório. Porque enquanto todos os seus irmãos estão tentando receber atenção, validação desse cuidador narcisista, que é o seu pai ou sua mãe, o bode expiatório, ele tá ali, né? Ele desiste de alimentar essa busca. E por causa do bode expiatório parar de buscar a validação e a atenção desse cuidador narcisista, é por essa razão também que ele se torna o bode expiatório. Porque o cuidador narcisista, né, ele quer que os filhos briguem para ter a atenção e o amor deles. E você é excluído e rejeitado por você se recusar a participar do clã. Então, dê graças a Deus que você foi rejeitado e excluído por eles. Porque isso gera um sinal de que Deus estava te mostrando que você tinha que ser separado. Você não era igual a eles. Mas quando você era criança, você não entendia isso, né? Então, o que é que você fez? Você se isolou para não ter que participar das falsidades que você via acontecendo. E outro fator que fez você se tornar uma pessoa isolada é porque quando você mostrava suas emoções, você chorava porque não sabia lidar com o abuso que você sofria. Por essas razões, você era ridicularizado por você se mostrar vulnerável. E na fase adulta, você continua sofrendo com esse mesmo problema. Tem vergonha, você não tem coragem de falar o que você pensa, e você tem vergonha de expressar o que você sente. Aí você se torna um adulto sem querer falar o que você pensa, sem querer expressar os seus sentimentos, as suas emoções, porque você acha que ninguém se importa com você. Porque você sente que você não quer ouvido, você não quer visto. Você acha que se você se mostrar como você verdadeiramente é, as pessoas vão rir de você, como a sua família narcisista fez na sua infância. E obviamente que isso vai acontecer se você se tornar um adulto e ir se relacionar com outras pessoas narcisistas. Elas vão te ridicularizar quando você mostrar a sua sensibilidade, mostrar as suas vulnerabilidades, tentar expressar as suas emoções, que é para te calar. Mas você será visto e você será ouvido se você se relacionar com pessoas saudáveis, o que só acontece quando você passa pelo processo de cura. Só que quando você se torna um adulto e começa a se relacionar com outras pessoas narcisistas, isso faz você se fechar ainda mais. Isso faz você não confiar em ninguém. Como você carrega isso dentro de você, é só isso que você atrai. Pessoas narcisistas, porque é o que você tenta evitar. Você tenta evitar que o trauma que você sofreu na infância não volte a acontecer, só que acontece porque não está curado. Pessoas que são saudáveis, elas vão querer conhecer você genuinamente, elas vão se importar com o que você tem a dizer, vão se importar em ouvir o que você pensa, ouvir as suas ideias. Quem te diminui, te inferioriza por você fazer isso são pessoas tóxicas e narcisistas. E quando você cresce em um ambiente familiar disfuncional, né, toda a sua família tóxica acha engraçado, acha divertido quando você é humilhado e quando você é desrespeitado. Todos começam a rir de você, acham bom, acham bonito. Mas quando você decide pagar na mesma moeda, você não vê ninguém sorrindo, você não vê ninguém alegre. Porque é aquele ditado, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Quando você responde ao desrespeito, a sua família disfuncional vai dizer que você está sendo desrespeitoso. Só que eles mesmos não dão o exemplo para serem respeitados. Infelizmente, a maioria de nós aqui do meu canal, seja bode expiatório ou não, que já cresceu numa família disfuncional, não teve pais como exemplos. A gente teve que aprender tudo nos trancos e barrancos com a vida. Eu me lembro claramente que quando eu era desrespeitada, todo mundo achava bom, todo mundo sorria. Mas quando eu exigia respeito, eles me tratavam como se fosse uma piada. Porque na cabeça deles, eles achavam que eu tinha que aceitar todo desrespeito, todo tipo de tratamento, calada. E eu não era assim, eu era uma pessoa que era papum. Falou, viu? Porque a questão é, que tipo de cuidador, sendo adulto, desrespeita os filhos pequenos? Só pais narcisistas, só pais tóxicos, só pais disfuncionais. Porque não se pode nem chamar de pais pessoas que abusam dos filhos. Porque eles nunca foram pais, eles só abusaram do poder de ser pai, dessa autoridade. Porque todo mundo que nasce numa família disfuncional nunca recebeu o amor e o tratamento merecido.
Porque o que todos nós sofremos na nossa infância foi uma negligência emocional. E essa negligência emocional, ela é abrangente, ela abrange vários aspectos. O bode expiatório, ele desde cedo, desde os seus 4 anos de idade, ele vê que tem algo errado ali com a sua família. E nessa família disfuncional, todos os membros daquela família são manipulados a aceitar os seus papéis que são impostos, para se encaixar nessa disfunção familiar. Em troca de receber amor, validação, aceitação, sendo que foi tudo ilusão que o cuidador narcisista colocou nas nossas cabeças. Porque pessoas narcisistas são incapazes de amar. Isso significa que nós éramos bombardeados de amor. E nossos cuidadores tóxicos foram os primeiros a nos adestrar, a nos dar o tratamento de silêncio, a nos dar o bombardeio de amor, a nos descartar, a nos difamar, a fazer a triangulação com a gente e os nossos irmãos. Então essa lavagem cerebral já vem desde lá da infância. Aí você se torna um adulto, começa a se relacionar com pessoas narcisistas e eles alimentam de novo essa ilusão que você tem que se encaixar naquela descrição que eles querem que você seja. Você tem que fazer o que elas querem, senão elas não vão te amar. Elas impõem um papel e você tem que agir conforme isso, senão você não vai ser validado, não vai ser valorizado e não vai ser amado. Só que é tudo uma ilusão também. O ciclo do abuso só se repete, até que um de nós seja corajoso o suficiente para quebrar esse ciclo. E essa é a missão dos bodes expiatórios. Nós fomos os escolhidos para quebrar os ciclos tóxicos das nossas famílias, das nossas gerações. Talvez você ainda não saiba disso, no momento certo Deus vai revelar para você. E desde a nossa infância, com os nossos cuidadores narcisistas, até nos nossos relacionamentos na fase adulta, com pessoas narcisistas também, quando você tenta expressar o que você pensa, o que você sente, a forma de tudo que eles fazem de errado que te incomoda, quando você começa a se impor finalmente, você perde o amor que você nunca teve, que você nunca vai receber. Essa pessoa narcisista, ela começa a te punir, a te desvalorizar. Você não quer mais ser o que ela quer que você seja, você não quer mais fazer o que ela quer que você faça. Então ela te ignora, te dá o tratamento de silêncio, te dá salada de palavras e você fica achando que o problema é você, que a culpa é sua, que você falou algo errado, que você falou alguma coisa que machucou essa pessoa. Você acha que a culpa é sua porque essa pessoa está de cara feia, está de mau humor. E muitas vezes você acaba caindo e voltando e falando com essa pessoa narcisista. Você volta a agradar essa pessoa, porque você não suporta o tratamento de silêncio, ou seja lá qual for a punição que ela está te dando. E você volta a ser o que ela quer que você seja. Você volta a fazer o que ela quer que você faça. Porque você acha que fazendo isso e sendo quem ela quer que você seja, essa pessoa vai te dar amor, vai te aceitar, vai te dar valor. E nisso você vai à sua exaustão e você nunca consegue esse amor. Porque lidando com pessoas narcisistas, quanto mais você exige respeito, quanto mais você exige amor e um tratamento melhor, mais essa pessoa narcisista vai te punir. E o ciclo do terror só continua até um dia você acordar e dizer: eu sou o suficiente, eu me valorizo, eu sou uma pessoa incrível, eu mereço uma vida melhor. E a partir daí você começa a falar o que você quer, a se expressar como você deseja. Toma o controle da sua vida e manda essa pessoa narcisista catar coquinho. E muitas vezes quando eu falo aqui de pessoa narcisista, isso pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, seus relacionamentos amorosos, no seu relacionamento no trabalho, qualquer tipo de relacionamento. Tem pessoas narcisistas espalhadas por todo lugar igual barata. E a única forma de você se desligar da sua família disfuncional, de qualquer pessoa narcisista, é você se afastando. É só dessa forma que você evita ser abusada, cortando o contato. Porque você, como bode expiatório, você mudou, você muda ao longo do tempo. A sua família narcisista não. E na cabeça deles, você será sempre esse bode expiatório. Eles nunca vão ter um pensamento diferente de você, além do que eles quiserem, além do que eles construíram quando você estava ali naquela posição. A sua família disfuncional sempre vai te tratar na sua forma adulta da mesma forma que eles te trataram quando você era criança, na sua adolescência, quando você estava ali vivendo embaixo da asa deles, sob o controle e a manipulação deles. E quando você se distancia da sua família disfuncional, você começa a ver tudo por um ângulo diferente, né? Você começa a ver que os outros seus irmãos, eles ainda mantêm contato, que é para manter a disfuncionalidade. Eles se sentem na obrigação de ficar conectados um com o outro. Eles não têm o direito de se separar na cabeça deles, porque eles foram adestrados dessa forma.
Então a família disfuncional, eles são adestrados quando crescerem, ficarem todos juntos. Eles não podem se separar, porque é juntos que eles mantêm essa disfunção funcionando. Então eles vão ficar falando mal do bode expiatório pelas costas, vão criar conversinhas privadas e ficar falando de você, porque é falando dos outros de você que eles mantêm a disfunção. O restante da sua família, eles foram adestrados desde a infância a ficar conectados com os cuidadores narcisistas e manter essa lealdade cega. E você, como bode expiatório, se você já escapou, dê graças a Deus. Então a família disfuncional, eles se mantêm unidos pelo caos, pelo estresse, pela fofoca, pelos problemas, porque é isso que mantém eles unidos. E não importa o quanto seus irmãos começarem a traírem uns aos outros, ou se forem traídos pelos seus pais narcisistas, eles vão continuar firmes e fortes nessa lealdade cega. Você, como bode expiatório, você teve ainda a chance de escapar, de curar o trauma que foi causado lá na infância e de experimentar o amor verdadeiro. Se você ainda não chegou nesse ponto, tenha calma, você vai conseguir. Mantenha sua fé acesa e não desista de você. Você vai conseguir ter paz, você vai conseguir ter a sua família genuína, a sua família espiritual e ser aceito pelo que você é. Você vai ser acolhido. E tudo isso vai acontecer não pelo que você faz e nem pelo papel que você desempenhou na família disfuncional. Você vai ter tudo isso conforme o propósito divino. Talvez você não tenha tudo isso com pessoas que vivem para o mundo, talvez as suas conexões serão espirituais. Quando você se alinhar ao seu propósito, Deus vai colocar a sua família espiritual, seus filhos espirituais no seu caminho. Você pode ser rejeitado e excluído pelo mundo, desde que você seja acolhido e aceito por Deus é o que importa. Uma das características mais fortes de um bode expiatório da família é a originalidade, é a autenticidade. E isso é visto com maus olhos pela sociedade, que trata os comportamentos falsos com naturalidade. Que a sociedade estabelece que nós temos que ser igual a todo mundo, nós temos que ser robóticos, fazer o que todo mundo faz e viver como todo mundo vive. Se você é um bode expiatório e está querendo viver assim, desista. Esse não é o propósito divino na sua vida. Deus não te colocou no mundo para você ser igual a todo mundo. E você já deve ter visto isso desde quando você era pequenininho. A sociedade estabelece que todos devem ter o mesmo padrão de pensar, de agir, se comportar. A ovelha negra da família não foi colocada no mundo para viver dentro de uma caixinha, não. E você já deve ter percebido isso, então pare de tentar se encaixar. Você é muito grande para caber nessa caixinha. Porque quando o bode expiatório não faz questão de se encaixar e ser igual a todo mundo, ele é visto como uma aberração pela sociedade, por todo mundo. Por todas as pessoas que não são para você. Eu, desde criança, fui um lobo solitário e isso era usado contra mim. Eu via escancaradamente, nossa, você não está vendo? Olha os seus irmãos, todos têm amigos. Todos são queridos pelos amigos. Olha para você, você não tem ninguém, ninguém gosta de você. Por causa do seu jeito, você tem que mudar, senão você vai morrer sozinho, você não vai chegar em lugar nenhum. E eu pouco ligava, porque eu já nasci na campanha de difamação, eu já nasci sendo acusada. Então, desde criança, eu aprendi a não ligar para o que o povo fala. Fui treinada desde criancinha a aturar isso. Então, as pessoas, quanto mais falavam de mim, mais eu nem ligava, mais eu fazia. Porque, no fundo, eu entendia que eu era uma criança, eu era um adolescente. E eu não entendia como um bando de adulto, marmanjo velho, fazia tal papel. Aí eu pensava, não vou nem responder, porque não faz sentido um negócio desse. Foi assim que eu fui levando, ignorando. Eles conseguiam reações minhas de outras formas. Infelizmente, muitas ovelhas negras se perderam no caminho. Tentaram ser o que elas não são, tentaram se encaixar, viver como todo mundo vive. Porque você ouviu desde a sua infância que você, se não se encaixasse e não dançasse conforme a música, você não iria receber amor, a ilusão do amor narcisista. E você ouvia isso porque você tinha que ceder à manipulação. Porque era essa única forma dos seus cuidadores narcisistas terem o controle sobre você. Todo bode expiatório da família foi julgado, foi criticado, foi excluído, foi ridicularizado, chamado de louco pelos familiares. Nenhum de nós nunca teve amigos de verdade. Porque o nosso amigo e a nossa família é somente Deus. Aceite você ou não, essa é a verdade. Todo bode expiatório da família
só tem Deus. Você pode se iludir o quanto você quiser, achando que você tem um monte de amigo, que você tem família. Não, você não tem ninguém, só Deus. Eu, desde pequena, eu nunca tentei me encaixar, muito pelo contrário, eu gostava de quebrar todas as regras. Eu tentei o máximo que eu pude caminhar na verdade, na autenticidade. Só que pessoas autênticas, elas irritam os demônios das pessoas. Porque quem vive de mentira não suporta a verdade. E uma vez que nós desabrochamos e mostramos quem nós somos por dentro, é preciso defender isso com unhas e dentes e se rebelar se for preciso. Diante de quem se opõe, diante de alguém que imponha que nós tenhamos que ser alguém que nós não somos. E quando você decide viver em verdade e expor a verdade, isso é exatamente aquilo que você evitou a sua vida inteira. Quando você foi traumatizado, você escondeu uma verdade. E essa verdade que você não pode ter medo de falar, você tem que expor. Você tem que caminhar em autenticidade. O processo de cura do trauma, do narcisismo, para uma ovelha negra da família será uma bagunça só. Se curar desse trauma não é amar todo mundo, não é só paz e amor, não é ser espiritual e perdoar a todos. Porque é isso que foi te ensinado desde a sua infância pelos seus cuidadores narcisistas, mas que nunca foi praticado por eles. Você foi ensinado a colocar todos à sua frente, a amar todo mundo, a perdoar todo mundo. Por isso que a maioria de nós se lascou, por causa desse adestramento mental que a gente sofreu lá na infância. Isso parece mais um treinamento militar. Quando você passa uma vida inteira no meio da disfunção, lidando com pessoas narcisistas, o processo de cura é você mudar quem você é. É você encontrar a sua verdadeira identidade. Você tem que tirar essa máscara construída pelo trauma. Você tem que deixar essa máscara cair e mostrar a sua verdadeira essência. Sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser excluído, sem medo de não ser aceito e valorizado, porque isso você já foi a sua vida inteira. O que mais você teme? O processo de cura é você lutar por você e se manter firme, na verdade, do que você viveu, experienciou a sua vida inteira. Se curar do seu trauma é você pegar o seu poder de volta e perceber que você não é mais uma criança. Que agora você é um adulto e que agora você pode se defender e agora você pode falar o que você quiser. Agora você é um adulto e você pode largar todas as pessoas que não são boas para você. Agora você é um adulto e você tem que sair do abuso. Você não é mais uma vítima do narcisismo. Se curar não é todo mundo te amar. Se curar é a maioria das pessoas te repelir por não suportar a sua autenticidade, a sua verdade. E o seu processo de cura muitas vezes quer dizer que você vai ter que caminhar sozinho. O seu processo de cura muitas vezes vai te mostrar que você vai ter que ser o vilão e o escritor da sua história. Porque você sempre foi o vilão nas histórias das pessoas narcisistas. Agora está na hora de você reescrever a sua história como protagonista. E se você até os dias de hoje ainda é uma ovelha perdida, não conseguiu se desagarrar do rebanho, está na hora de você se mover, seguir o seu caminho solo. Porque você não veio de uma família amorosa como todos nós. Mas antes de nós deixarmos essa vida, a nossa família espiritual cheia de amor para nos dar virá até nós. Então não desista de você porque você ainda tem muito para viver. A sua vida está começando agora. Porque se você desistir agora, você nunca verá você do outro lado dessa dor, desse sofrimento. Se você desistir de você agora, você nunca verá o seu melhor, você nunca verá a sua melhor versão e nunca viverá o amor e a paz que você merece. Seus dias à frente serão muito melhores e muito mais felizes. Mas para fazer isso, você vai ter que deixar o passado onde ele tem que ficar, lá atrás, onde aconteceu. Para onde você vai, você não pode ir pesado, você tem que ir leve. Então não desiste de você, porque um dia você ainda vai dizer: eu sobrevivi, eu conquistei, eu sou um milagre vivo, porque o Senhor estava comigo e eu nunca andei só. No livro de João, capítulo 10, versículo do 27 ao 28, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você pode até procurar 1000 formas de se curar, você pode procurar em 1 milhão de lugares, várias formas alternativas de se curar. Você pode correr, você pode fugir, mas Deus vai te encontrar. Porque Deus é o único que tem o poder de te fazer um milagre vivo.
Deus é o único que tem o poder de cortar cordões energéticos e espirituais que te ligam a pessoas que não são boas para você. Deus é o único que tem a capacidade de limpar toda essa escuridão, toda essa dor, todo esse sofrimento que você carrega aí dentro de você. Você pode até correr, procurar o que você for para se curar, mas Deus é a única saída. Cabe a você aceitar isso ou não. Então se renda ao controle, se renda ao Senhor, porque o seu tempo de cura é agora.